Jesus! Nos voltamos a Ti, Senhor, a Tua pessoa maravilhosa. Dispensa-se a nós essa noite, como vida, queremos nos voltar a Ti. Oh, Senhor Jesus, ter comunhão com a Tua pessoa, esvaziar-nos de nós mesmos, esquecermos do que ficou para trás. Queremos avançar. Oh, Senhor Jesus, avançar em Te desfrutar, em ganhar mais da Tua pessoa. Oh, Senhor Jesus, fala, Senhor, fala ao nosso espírito de maneira viva. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos. Chegamos à segunda mensagem desse matinal maravilhoso que nós estamos... O título, né? Vou ler para os irmãos o título do matinal é Conhecer, Experimentar e Desfrutar o Cristo revelado em Filipenses. A palavra de hoje à noite é aprender o segredo de fazer todas as coisas em Cristo, como aquele que fortalece para vivermos Cristo, o engrandecermos e o ganharmos para a sua glória na igreja. O livro de Filipenses, ele é um livro muito rico. Ele compõe os livros que nós chamamos de coração da revelação divina, porque a revelação nesse livro, como em Efésios, Gálatas e Colossenses, é muito rica. Mas, em particular, o livro de Filipenses, ele trata a questão da experiência com Cristo. Ele é um livro muito doce. E eu aproveitei essa semana e reli Filipenses. Filipenses é um livro muito curto. Tem apenas 4 capítulos, né? E eu fiquei até meio sentido porque na leitura anual da Bíblia, um dia só da leitura, fechou Filipenses. Mas a revelação nesse livro é muito grande. Tem mais de 60 mensagens desses 4 capítulos. Então, esse é um livro grandioso. E não só o livro, a igreja em Filipos ela era muito particular. E, por sinal, era uma igreja muito boa. Era uma igreja que se preocupava com o apóstolo, com o propósito de Deus. Até em Filipenses 4:10, né, fala: Alegrei-me muito no Senhor, porque agora finalmente fizestes reflorescer o vosso pensar a meu favor, o qual de fato já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então os irmãos já cuidavam de Paulo. Mas aqui, no 17 fala, não que eu procure o donativo, o que procura é o fruto que aumente a vossa conta. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou plenamente suprido, tendo recebido de Epafrodito o que enviastes, aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então a igreja em Filipenses cuidava de Paulo, né? Diferente de Corinto, né? Que Paulo passou necessidade em Corinto. Ele falou, quando eu passei necessidade não vos fui pesado, né? Mas não estou criticando a igreja em Corinto, porque muito de nós ainda nós vivemos nessa realidade. Mas a igreja em Filipos era uma igreja muito boa e se preocupava com Paulo. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E o livro de Filipenses, não sei se os irmãos, provavelmente os irmãos já perceberam que na versão restauração,
no início de cada livro tem um esboço daquele livro. E o livro de Filipenses, o primeiro capítulo, ele diz respeito a viver Cristo e engrandecê-lo. É o ponto 1, até no esboço, se os irmãos olharem na versão restauração. O 2 é tomar Cristo como modelo e exibi-lo. E o 3 fala de seguir Cristo para o ganhar. Agora o 4 é o tema dessa mensagem. Ter Cristo como segredo da suficiência. Esse é o conteúdo do capítulo 4. Então, hoje à noite nós vamos falar desse segredo. Paulo descobriu um segredo. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Vou ler o algarismo romano 1 para os irmãos. Fala: Paulo aprendeu o segredo de fazer tudo em Cristo como aquele que fortalece. Também vou ler os versículos, que é o conteúdo desse sentimento. Fala: não digo isso por causa da necessidade, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado e sei ter em abundância. Em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto de estar saciado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Oh, Senhor Jesus! Então, aqui no capítulo 4, nessa experiência com Cristo, Paulo diz que aprendeu algo, aprendeu um segredo. E esse sentimento, irmãos, ele vai se desenvolver no decorrer da mensagem. Eu vou ler o A também, o A fala: a frase aprendi o segredo indica que Paulo tinha chegado a uma nova situação, um novo ambiente. Sempre que somos postos em um novo ambiente, precisamos aprender o segredo de viver nesse ambiente. Então, depois que Paulo ele foi regenerado, conheceu o Senhor, algo mudou. E ele passou a viver nesse novo ambiente. E toda mudança de ambiente demanda um aprendizado. Eu lembro que, anos atrás, por motivos de estudo, eu passei um tempo fora, né, em um outro país, e numa casa de família. Então, tinha 2 obstáculos ali. Um, a cultura, e outro, os irmãos sabem, né, que tem a cultura do Brasil, mas dentro da minha casa tem a cultura da minha família, né? E nessa nova realidade, eu lembro que a primeira semana foi muito complicado, né? Muitos foras, muitas gafes, porque tudo era muito diferente. Mas com o passar do tempo, eu aprendi o segredo de viver naquela nova realidade. Então Paulo, nessa nova realidade, ele passou a aprender o segredo de viver Cristo, de ganhar Cristo, de desfrutar de Cristo, de glorificar Cristo. Oh, Senhor Jesus! O B fala: aprendi o segredo, literalmente significa fui iniciado. A metáfora aqui refere-se ao fato de uma pessoa ser iniciada numa sociedade secreta, sendo instruída nos seus princípios rudimentares. Senhor Jesus. Vou ler você também. Após Paulo converter-se a Cristo, ele foi iniciado em Cristo e no corpo de Cristo. Aleluia! Ele então aprendeu o segredo de como tomar Cristo como vida, viver Cristo, engrandecer Cristo, ganhar Cristo e ter a vida da igreja. Amém. Oh, Senhor Jesus!
Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, o segredo, essa mensagem, tem 5 algarismos romanos. Os 3 primeiros vai ser falado sobre esse segredo, mas nos 2 últimos, que é o encargo principal da mensagem, vai abrir para nós esse segredo de forma na prática, como praticar. E Paulo, até no matinal tem um exemplo que eu achei interessante e condiz com a minha realidade. O irmão fala: o segredo de eu vir para a reunião é entrar no carro e alguém me trazer, né? No meu caso é esse, porque eu não dirijo, não me julguem. Então, a Gi me traz para a reunião. Eu aprendi esse segredo. Mas, na verdade, eu acho que eu sei dirigir, mas ela não deixa eu ver se eu... Enfim. Oh, Senhor Jesus. E o segredo, irmãos, é que não só Cristo está em nós, mas nós estamos nele. Cristo é esse carro. Você está dentro desse carro. Então, nós precisamos, de maneira prática, perceber que não só o Senhor habita em nós, como nós habitamos nele. Porque quando o Senhor habita em mim, isso me dá liberdade para fazer mais coisas, né? Mas quando eu habito no Senhor, eu estou restrito a essa vida. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Eu vou ler o algarismo romano 2 para os irmãos. Fala: os crentes são discípulos aprendizes que estão aprendendo o segredo, que é aprender Cristo como a realidade está em Jesus, permitindo que o Espírito da realidade os guie a toda a realidade da verdadeira condição da vida de Jesus, como relatam os 4 evangelhos. Uma vida na qual Jesus fez tudo em Deus, com Deus e para Deus. Deus estava no seu viver e ele era um com Deus. Senhor Jesus. O Senhor quando viveu esses 33 anos e meio na Terra, teve um propósito, né? E nós aprendemos, mesmo muito antes de conhecer o Senhor, que o objetivo do Senhor de vir era para cumprir a obra de redenção. Isso é 100% verdade. Mas por que o Senhor viveu 33 anos e meio, se esse era o objetivo primordial? Ele não podia vir como um homem adulto, morrer e cumprir a obra de Deus? O viver do Senhor aqui na Terra teve um objetivo de criar um modelo do viver de um homem que vive segundo Deus. E não só isso, de um homem que é um com Deus. Nós vimos no matinal passado, em nome do Senhor, mostrando que o Senhor era um com o Pai. Ele fazia porque o Pai fazia, eles eram um. Então, a vida no Senhor na terra era uma vida que era segundo Deus. E essa vida nos deu um modelo. Mas esse modelo, irmãos, às vezes é um pouco complicado a gente falar a vida do Senhor como modelo, porque nós somos levados a pensar em um viver de imitação, sabe? Você copiar aquilo que o Senhor fazia. Até os irmãos sempre falam, né? Eu não conheço esse livro, O que eu faria nos passos de Jesus, né? Algo do tipo. Só que o que o Senhor espera não é uma vida de imitação.
tem uma coisa que eu realmente não gosto, né? Espero não ofender ninguém. É planta artificial. Toda vez que eu vejo uma planta é bonita, eu falo, nossa, que bonita. Eu pergunto pra G de verdade dela, não é. Daí eu não convencido, eu vou lá e toco. Daí eu vejo que não é de verdade mesmo. A imitação, irmãos, ela pode até te enganar um pouco. Mas se você chegar mais perto e tocar, você vai ver que não tem vida. É morta. Então, uma vida seguindo o modelo de Jesus, que é imitação, cedo ou tarde, ela não convence. Porque não tem vida, ela é resultado de algo exterior fabricado. É que nem pegar uma criança, os irmãos provavelmente já viram isso, e colocar um terninho na criança. Fica bonitinho e tudo, parece um adulto, mas ele não consegue cuidar da família, não consegue pagar as contas no final do mês, na hora que o problema vem ele vai chorar. É uma criança, falta vida nele. Ele não tem essa vida que o capacita a se portar como alguém adulto. O modelo que o Senhor deixou para os discípulos pode ser cumprido quando ele se tornou o Espírito, né? Então, tudo aquilo que o Senhor fez naqueles 33 anos e meio, hoje, irmão, se torna real por meio da vida que habita em nós. Quando nós negamos o ego, o eu, e permitimos que essa vida nos conduza, ó Senhor Jesus, esse algarismo romano se torna realidade. O A fala, eu vou precisar acho que um pouco mais rápido, senão... Os seguidores de Cristo foram discipulados pela vida humana de Cristo na Terra, como modelo de um homem-Deus que vive Deus negando-se em sua humanidade, revolucionando o conceito deles a respeito do homem. O B fala, por ter vivido Deus negando a si mesmo em sua humanidade, Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tornando-se obediente até a morte de cruz. O irmão citou aqui Filipenses 2:8. Oh, Senhor Jesus, então o Senhor aprendeu a obediência, a obedecer o Pai, e hoje essa vida de obediência está dentro de nós. Então, quando nós vivemos segundo esse viver e essa vida, é possível ter essa vida de obediência, porque o Senhor negou a si mesmo. É interessante, aqui fala, né, que ó Senhor Jesus, por ter vivido Deus negando a si mesmo em sua humanidade. Nós pensamos que negar a si mesmo tem a ver com coisas negativas, não é assim? Mas o Senhor não era um homem perfeito e também era Deus, 100% Deus? O que ele negou aqui a si mesmo? Irmãos, negar a si mesmo em sua humanidade não é só as coisas ruins, as coisas boas também. Minha bondade, se ela não é Cristo, tem um problema aí. Não é assim? Nós achamos, não, se está fazendo bem é o que importa. É muito bom fazer o bem. Só que esse viver de homem-Deus, esse viver segundo o coração de Deus, esse viver que glorifica a Deus, tanto na vida como na morte, né? Paulo disse isso, né? Quer eu viva, esteja vivo, morro, eu engrandecer Deus no meu corpo mortal, né? Então, engrandecer Deus no corpo, na vida, não é só não é fazer coisas boas, é viver por essa vida.
Porque, ó Senhor Jesus, às vezes nós pensamos, não, eu estou fazendo algo bom, eu estou servindo, isso é que importa. Mas o engrandecer o Senhor não é por meio do fazer, é por meio do viver. A nossa vida precisa ser a expressão de quem o Senhor é. Independente se eu estou em casa, no trabalho, as pessoas precisam ver esse viver sendo expresso pela nossa pessoa. Isso engrandece o Senhor. Não é só dizer louvado seja o Senhor, isso é bom, nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Mas nós precisamos, nosso viver precisa expressar a realidade dessa vida que habita em nós. Senhor Jesus, aprendemos Cristo segundo o seu exemplo, não pela nossa vida natural, mas por sua vida em ressurreição, que é uma vida de obediência. Um discípulo é alguém que vive a vida divina na sua vida humana. Durante 18 anos, estive na restauração observando, aqui é o irmão Li falando, como o irmão Ni agia. Tudo que observei nele tornou-se as coisas que me discipularam. Então, irmãos, nós não só temos o Senhor como esse modelo, como esse padrão, não temos só Paulo como esse padrão, mas também, mesmo entre nós, existe irmãos que são modelos que nos discipulam. Eu creio que na vida de cada um, na minha experiência eu posso testificar em todos esses anos que eu estive na igreja em Sumaré, alguns irmãos me discipularam pelo seu viver, pela forma de falar, pela forma de agir, e creio que não só a mim, como muitos outros irmãos. Então, e graças a Deus pelos santos, né? Que nos ensinam esse segredo de viver por meio dessa vida. Senhor Jesus, como discípulos do Senhor, seus aprendizes, estamos continuamente sob o seu treinamento. Como a graça de Deus que também se manifestou a nós como a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Essa graça está ensinando-nos para que, negando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos na presente era de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Aleluia! Então a graça de Deus, que é o próprio Cristo, como realidade, vida e desfrute para nós, nos ensina a viver distante de tudo que aquilo que não é Deus, que é impiedade. Impiedade é aquilo que não é o próprio Deus. E nós vivemos, irmãos, dias difíceis, em que o nome de Deus é tratado em descaso, tem muita impiedade. E a graça está nos ensinando a viver. Ó Senhor Jesus. F. Porque as irmãs na vida da igreja são discípulas do Senhor, as irmãs mais velhas devem ser um com o Senhor a fim de instruírem as irmãs mais novas a amarem seus maridos, a amarem seus filhos e a serem sensatas, puras, trabalhadoras no lar, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. O irmão citou Tito 3,5. O G fala: como os discípulos do Senhor,
precisamos obedecer à palavra do Senhor. Ir e aprender o que significa Deus deseja mostrar misericórdia a pecadores miseráveis. Por isso, Ele quer que mostremos misericórdia no amor aos outros. Novamente, irmãos, isso não é pelo nosso esforço, pela bondade natural, mas é resultado de viver por meio dessa vida. O 3 fala: o segredo em Filipenses 4 é fazer tudo em Cristo como aquele que fortalece. Ó Senhor Jesus, aleluia. Esse hino foi o primeiro hino que nós cantamos, né? O 564. Deixa eu abrir o hino. Aprendi, a primeira estrofe fala: aprendi já o segredo no Senhor permanecer. Já provei da vida a fonte, bebo da palavra ao ler. Ó que força e doçura, vivo sob o sangue seu. Em Jesus estou imerso, mergulhando estou em Deus. Ó Senhor Jesus, nós precisamos, irmão. Esse hino é muito rico, porque ele fala justamente do sentimento dessa palavra, de aprender o segredo de permanecer no Senhor. E essa precisa ser nossa oração. Nós precisamos mergulhar em Deus. Muitas vezes nosso viver é muito na superfície. Nosso viver da igreja, nossa comunhão com o Senhor. Mas nós precisamos avançar. Precisamos mergulhar no Senhor. Paulo era um homem em Cristo e desejava ser achado em Cristo pelos outros. Em Filipenses 4:3, ele declarou que tudo podia naquele, o Cristo que o fortalecia. Essa era uma palavra toda inclusiva e conclusiva sobre a sua experiência de Cristo. É recíproco da palavra do Senhor em João 15:5, a respeito de nossa relação orgânica com Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Essa palavra, eu desfrutei muito dessa palavra, mas, puxa, como a experiência contida em Filipenses, nesse falar, é profundo. Porque quando a gente olha para a nossa experiência, ainda falta a realidade do sem mim nada podeis fazer. Desse viver de dependência, porque ainda nós somos muito livres. A vida do Senhor, talvez, falando da minha experiência, irmãos, não seja abundante o suficiente para me restringir. Eu quero, o Senhor falar não, eu vou e compro. Senhor Jesus, isso é uma coisa exterior, mas, ó Senhor Jesus, que esse viver nos conduza a tal realidade. Que essa vida seja o fator determinante para tudo. Senhor Jesus. Paulo tinha estado inteiramente na religião judaica sob a lei e sempre era achado pelos outros na lei. Mas em sua conversão, ele foi transferido da lei de sua antiga religião para Cristo e se tornou um homem em Cristo. Senhor Jesus. Irmãos, estou o começo aqui de 2 Coríntios 12:2. Conheço um homem em Cristo. Isso é Paulo falando dele mesmo. E Paulo desejava ser encontrado em Cristo. Esse precisa ser nosso desejo, porque nós somos encontrados em muitas outras coisas.
eu percebo na minha vida, talvez eu sou encontrado na minha ansiedade, nas minhas preocupações pelo futuro, ou mesmo falando da obra do Senhor, muitas vezes nós somos encontrados fazendo obras. Mas, ó Senhor Jesus, o desejo precisa sermos encontrados em Cristo. Isso queimava no coração do apóstolo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. O C. Agora ele esperava ser achado em Cristo por todos os que o observassem. Isso indica que ele aspirava a estar totalmente imerso e saturado com Cristo, para que todos os que o observassem o achassem totalmente em Cristo. Somente quando formos achados em Cristo, Cristo será expressado e engrandecido. Então, irmãos, isso, faz eco no que já foi compartilhado. Engrandecer Cristo é ser achado nele e viver por essa vida. Os pontos D e E aqui, eles fazem um par. Eu vou ler os dois juntos. Fala: por um lado, mediante o fortalecimento de Cristo, podemos viver contentes. Por outro lado, mediante o fortalecimento de Cristo, podemos ser verdadeiros, respeitáveis, puros, amáveis e de boa fama. O E fala: e a palavra de Paulo sobre Cristo como aquele que fortalece, aplica-se especificamente a Cristo nos fortalecer para o vivermos como as nossas virtudes humanas e então engrandecê-lo em sua grandeza ilimitada. Viver uma vida dessas virtudes é muito mais difícil do que fazer uma obra cristã. Então aqui, irmãos, o fortalecimento, o tudo posso naquele que me fortalece em 4:13, é para tudo, mas principalmente para essa vida atender os requisitos do que está aqui em Filipenses 4:11, que fala: não digo isso por causa deixa eu beber um pouco de água. Não digo isso por causa da necessidade, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O 4:12, sei estar humilhado e sei ter em abundância. Em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto de estar saciado como de passar fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. Então, Paulo aprendeu, ele foi fortalecido para poder cumprir essa necessidade. E o 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro e tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Essas são questões, irmãos, que se nós olharmos, parece impossível para a vida humana. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Os irmãos já pararam um pouco para pensar sobre isso? Não precisa ir longe, pensa no dia de hoje. Você passou do momento que acordou até agora contente, sem nada te desagradar? Ó Senhor Jesus, isso é resultado de ser fortalecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Depois o irmão fala que aqui no E,
A palavra de Paulo sobre Cristo como aquele que fortalece, mais para baixo. Vivermos com as nossas virtudes. Cristo nos fortalece para o vivermos com as nossas virtudes humanas e então engrandecê-lo. Viver uma vida dessas virtudes é muito mais difícil do que fazer obras cristãs. Fazer obra, irmão, eu não vou falar que é fácil, mas é mais fácil. Porque uma obra cristã, ela não depende de ser muitas vezes fortalecido por essas vidas. Vou dar algum exemplo, desses irmãos me entendem. Imagina, geralmente eu sirvo com os irmãos no serviço de som. Se alguém aqui quiser servir na transmissão, em umas 3 semanas o irmão vai estar apto para o serviço. Só que viver por essa vida e expressar os atributos divinos na virtude humana depende de viver por meio dessa vida. Um irmão pode vir até aqui na frente e falar uma palavra, mas talvez na casa dele ele não trata a esposa com dignidade, percebe? Ou a irmã, ela serve com as outras irmãs, dá um testemunho na reunião, mas também trata o marido com certa falta de respeito. É possível fazer algumas coisas exteriores e não tá sendo impulsionado por essa vida. Sim. Mas nós precisamos fazer esta sem abrir mão daquelas. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Nós precisamos, irmãos, olhar para a nossa experiência. Porque a vida familiar expõe demais quem nós somos. Eu posso parecer um bom irmão aqui na igreja em Sumaré. Mas a realidade de quem eu sou, de fato, está em casa, está no trabalho, está nas pessoas que me cercam. Que isso possa nos impulsionar aí diante do Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu quero te tomar como a minha pessoa. Senhor Jesus. O algarismo romano 4, esse é muito importante. O 4 e o 5 mostra de maneira muito prática a questão de Paulo ter aprendido esse segredo de viver por meio dessa vida, viver Cristo e engrandecer Cristo. A maneira prática de fazer todas as coisas em Cristo como aquele que nos fortalece é vista em Filipenses 4, de 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quem aqui não é ansioso, não precisa erguer a mão, irmãos. O irmão fala, ansiedade, ela é a totalidade da vida humana. Parece exagero, né? Mas provavelmente agora alguns estão pensando, puxa, o que eu vou fazer para janta? Onde a gente vai comer? Nossa, o carro está fazendo barulho e segunda o mecânico está fechado. Tem um vazamento em casa. Nossa, meus filhos estão dando tanto trabalho. Eles não me... Não é assim, irmãos? A nossa cabeça não está cheio de ansiedades, cheio de coisas acontecendo, tirando nossa tranquilidade.
Oh, Senhor Jesus! Só que tem o contrário da ansiedade, que é a tolerância. A tolerância é Cristo. E tolerância é o resultado de viver por essa vida, porque você aprende a viver contente. Sabe o que é estar contente, irmãos? Para estar feliz, alguma coisa exterior precisa acontecer. Provavelmente, se o irmão Ezequiel, alguém aparecer para ele e falar, você ganhou um carro novo, ele vai ficar feliz. Mas para estar contente não precisa de uma motivação externa. É resultado de algo interior, de uma vida de contentamento. E quando nós estamos felizes, nós somos tolerantes. Se você não está feliz, não está vivendo, desfrutando do Senhor, quem é pai sabe. O filho fez alguma coisa, não é assim? Quando o pai está feliz, o filho faz algo, ele é mais tolerante. Mas quando ele não tem contentamento, ele não estoura muito rápido? Qualquer coisa vira uma tempestade. Nós somos muito intolerantes porque nos falta, porque somos ansiosos, irmãos. E, Senhor Jesus, e o segredo de viver por essa vida, primeiro, é deixar a ansiedade. Oh, Senhor Jesus, é complicado, porque eu oro diante do Senhor, né? Diante dessa mensagem eu também pude ir diante do Senhor e falar, Senhor Jesus, ainda sou tão ansioso, mesmo quando nós vamos buscar o Senhor, a nossa intranquilidade nos tira da presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos ilumine. O A fala, o próprio Cristo é a paz de Deus que excede todo entendimento. Ó Senhor Jesus. O irmão cita alguns versículos aqui maravilhosos, né? O final aqui de Isaías 9,6 fala, o príncipe da paz. Romanos 3,17, o caminho da paz. Romanos 16:20, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então a paz de Cristo que nos acalma é o próprio Senhor. Diante de Deus denota movimento em direção a, no sentido de uma união e comunicação vivas, o que implica comunhão, por isso o sentido de diante de Deus aqui é em comunhão com Deus. O irmão está citando aqui o versículo, né? A comunhão com o Senhor, ela é de suma importância, mas nós precisamos aprender a ter comunhão adequada com o Senhor, para provar da paz de Cristo que excede todo entendimento. Ó Senhor Jesus, talvez até nós tenhamos comunhão com o Senhor, mas pode ser que essa comunhão não seja tão tranquila. Você levanta de manhã, começa a orar, daqui a pouco... Não é assim, irmãos? É complicado. Vem na cabeça, puxa, acabou o açúcar, preciso passar no mercado. Não tem nada a ver com o assunto, mas... alguma coisa atrapalhou sua comunhão. Aí você tenta de novo e fica... Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas não tem como ter uma vida de contentamento. Estou falando isso por fé, porque eu creio na palavra de Deus. Amém. Sinto que eu estou aquém dessa realidade, mas a vida que está em mim testifica com o que está na palavra. Amém. E eu creio que é possível. O Senhor, como esse modelo maravilhoso, teve uma vida tal.
Paulo teve tal vida e muitos outros, irmãos. E a mesma vida que está em Paulo está dentro de você. Não é em nada diferente. Oh, Senhor Jesus! Então nós precisamos primeiro crer na palavra. Vamos esquecer um pouco o que eu estou sentindo, né? Você pode estar falando, irmão, mas acho que não é bem assim. Creia na palavra, irmãos. Primeiro, vamos pedir para o Senhor tirar nosso coração de incredulidade. Oh, Senhor Jesus! O resultado de praticar comunhão com Deus em oração é que desfrutamos a paz de Deus. A paz de Deus é, na verdade, Deus como paz, infundindo em nós mediante nossa comunhão. Isso não é rico? Você está inquieto, tem comunhão com Deus e o próprio Deus como Pai se infunde. Senhor Jesus, infundindo em nós mediante nossa comunhão com Ele pela oração, como aquilo que contrabalança os problemas e como antídoto contra a ansiedade. Senhor Jesus, essa comunhão, ela contrabalanceia. Você está ansioso, tem comunhão com o Senhor em oração, a paz de Deus vem, a ansiedade vai. Senhor Jesus, as duas não existem juntos, tá, irmão? É impossível ter a paz de Deus e a ansiedade. No momento que uma vem, a outra vai. Oh, Senhor Jesus! Eu quero ler um trecho de um livro que o irmão Rick, ele leu na mensagem que ele ministrou. Essa mensagem foi ministrada pelo irmão Rick e ele leu um trecho do livro Lições para Novos Crentes. Eu vou ler para os irmãos, fala: a vida de um cristão depende inteiramente da sua comunhão com Deus. Se verdadeiramente nos envolvemos e vivemos nessa comunhão, muitos problemas serão resolvidos. Os ensinamentos que recebemos e a verdade que compreendemos são apenas externas. Para receber ajuda real e resolver nossos problemas, precisamos entrar neste tipo de comunhão. O fortalecimento, aleluia, iluminação, desfrute do descanso, regozijo, fé, superar provações, tentações e dificuldades e o consolo para um cristão, tudo isso depende de comunhão. Senhor Jesus, todos os problemas de um cristão podem ser resolvidos na comunhão. Portanto, nossa comunhão trará uma grande bênção. E eu creio que não só para mim e para você, mas para todos que nos cercam. Amém. O D fala: o Deus da paz patrulha o nosso coração e pensamentos em Cristo, mantendo-nos calmos e tranquilos. Se quisermos ter uma vida livre de ansiedade, precisamos perceber que todas as circunstâncias boas ou ruins foram-nos designadas por Deus para nos servir no cumprimento do nosso destino de ganhar, viver Cristo e engrandecê-lo. Primeiro ponto, irmãos, é percebemos que tudo é o arranjo de Deus. Primeiro, nós somos ansiosos porque nós não percebemos o cuidado soberano de Deus em nossa vida. Percebe? Se nós vemos que Deus está cuidando, por que ainda eu me preocupo? Teve uma frase que eu escutei, eu achei engraçada, mas é verdade, né? A pessoa falou que
Preocupação é que nem cadeira de balanço. Te dá algo para fazer, mas não leva para lugar nenhum. E nós estamos sempre preocupados porque nós não reconhecemos que tudo é o arranjo soberano de Deus. Deus deu o nosso trabalho, as pessoas que nos cercam, nossa família, as coisas boas que acontecem na nossa vida, mas também as dificuldades. Tudo isso é o cuidado de Deus para nós ganharmos mais de Cristo. Oh, é uma palavra dura, né, se nós pensarmos, mas é uma palavra real. E Paulo percebeu isso. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Oh, Senhor Jesus, quanto à nossa comunhão, eu quero ler mais um trecho do livro, o irmão leu também na mensagem, fala: uma pessoa que tem comunhão com Deus deve aprender a estar em silêncio. Estar em silêncio não é apenas se libertar dos problemas de assuntos externos, mas também de abrir mão de todas as coisas que não deveriam estar em nossa mente. Nossos pensamentos, em outra palavra, precisam tranquilizar nossa mente. A mente é a parte mais difícil de uma pessoa acalmar em seu ser. Não é assim, irmãos? É muito difícil você controlar sua mente. Tenta não pensar. Já os irmãos pensaram, né? Pensar em tentar não pensar, né? Oh, Senhor Jesus, os mais jovens e os mais velhos têm muitos pensamentos ao acordar de manhã. Quando um cristão deseja aprender a ter comunhão com Deus, Satanás trabalhará arduamente para injetar muitos pensamentos em sua mente. Às vezes, Satanás injeta pensamentos para perturbar sua mente e perturbar seu ser interior. Sempre que nos aproximamos de Deus, não devemos orar imediatamente, ler a Bíblia ou cantar hinos. Pelo contrário, precisamos acalmar nosso ser, tanto interna como externamente. Uma boa prática, irmãos, é invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Mas às vezes você invoca e parece que a coisa não está fluindo. Conversa com o Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo te tocar. Eu estou intranquilo, tantas coisas estão na minha mente. Senhor, me ajuda. Eu sou tão fraco. Quanto tempo eu não consigo ter uma comunhão adequada contigo? Seja sincero, irmãos. Às vezes nós somos políticos até com o Senhor como se Ele não soubesse, né? Nós achamos que nós só podemos contar coisas boas ao Senhor. Ou quando nós estamos muito tristes, nós levamos para o Senhor, mas o Senhor quer saber de tudo. Ter comunhão íntima com o Senhor é contar a Ele tudo. Tudo que está em nosso coração. O Senhor é uma pessoa maravilhosa. O ponto 5 fala: aprender o segredo de fazer tudo em Cristo como aquele que nos fortalece é orar em comunhão com Cristo. É o hino 784, né? Ore em comunhão com Cristo, busquem sua face estar. Oh, Senhor Jesus, que é o nosso Rei, nosso Senhor, nosso cabeça e nosso marido. A oração que contata a Deus consiste de palavras genuinamente provenientes do coração. Provenientes do coração. Mesmo, irmãos, entre nós acabamos muitas vezes ensinando que certas coisas a gente não pode proferir diante do Senhor. Percebe? Não, disso
Mas, irmãos, nós precisamos ser sinceros ao Senhor e falar tudo o que está no nosso coração. Igual muitas vezes nós sentimos ciúme, inveja, rancor. Os irmãos já tentaram falar? Você encontra um irmão, o irmão faz alguma coisa, você sente rancor. Já tentou falar para o Senhor, Senhor, olha o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo ódio por aquele irmão. Puxa, Senhor, que sentimento é esse? Os irmãos já tentaram conversar com o Senhor? Puxa, Senhor, eu fiz isso de novo. Eu tinha feito a semana passada, achei que não faria mais e estou fazendo de novo. Tantos anos eu recebi, estou na vida do Senhor e continuo fazendo as mesmas coisas. Puxa, Senhor. Irmãos, nós precisamos contar tudo ao Senhor. O Senhor está sedento por comunhão. E Ele espera que nós tenhamos comunhão sincera. Muitas vezes somos muito espirituais. Ó Senhor dos céus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, diante de Ti, eu me volto agora. Muito bom, Senhor, irmãos, mas isso é uma comunhão de amor? Senhor Jesus, podemos estar numa situação de tristeza, depressão e decepção. Devemos levar nossos problemas ao Senhor e contar-lhe sobre eles. Ele é o melhor ouvinte. Ele conhece nossa emoção e compreende o nosso coração. Ele pode nos confortar e nos ajudar. Oh, Senhor Jesus, eu lembrei de um hino quando eu li esse algarismo romano que falava: quem pode falar das coisas lá do alto, senão aquele que de lá desceu? Quem pode falar dos meus problemas, senão aquele que te conheceu? Quem pode falar do homem internamente, senão aquele que o teceu? Oh, Senhor Jesus, tem vezes que a gente nem sabe o que a gente está sentindo. Já sentiu isso, irmãos? Você está tão triste, tão angustiado. Conversa com o Senhor. Senhor Jesus, eu estou me sentindo tão angustiado. A pressão da vida está tão grande. As dificuldades, eu não aguento mais. Salva-me, Senhor. Salva-me da minha angústia. Salva-me do meu viver em mim mesmo. Conta para o Senhor, Ele quer escutar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O B fala, devemos perceber que quando temos uma conversa profunda com o Senhor e derramamos nosso coração perante Ele, nossa intimidade com o Senhor aumenta e o conhecemos um pouco mais. O contato íntimo com Ele nesse momento é centena de vezes melhor do que nossa comunhão comum com Ele. É por meio desse contato que crescemos em vida. Vou ler o C também, fala: se uma pessoa nunca derramou lágrimas diante do Senhor, nunca compartilhou sua alegria ou tristeza com o Senhor e nunca conversou com o Senhor sobre os seus assuntos particulares, ela nunca teve nenhuma comunhão íntima com o Senhor e nunca se familiarizou profundamente com Ele. Só podemos aproximar-nos do Senhor contando-lhe tudo. Irmão, nós precisamos derramar lágrimas diante do Senhor. Precisamos contar nossas tristezas. Muitas vezes,
Eu creio que todo mundo já teve essa experiência de você estar triste e contar para uma pessoa. Ou a pessoa, ela meio que fala, isso aí não é nada, você não precisa ver o que eu passei, né? Ela diminui o seu sentimento, ou fica indiferente. Puxa, né? O brasileiro gosta de falar, difícil, né? Complicado. Mas o Senhor, Ele se compadece das nossas fraquezas e tristezas. Nós precisamos chorar diante dele. Mateus 5 fala, né, a constituição do povo do reino, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chorar só prova do consolo quem uma vez chorou. E nós precisamos derramar lágrimas diante do Senhor. E tem um versículo aqui que é... Nossa, meu tempo já acabou. Senhor Jesus. Que é muito rico. O Salmo 56:8, né, que cita no algarismo romano B. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Já pensou, irmãos? Tem um livro escrito as lágrimas que você derramou diante do Senhor? Você acha que o Senhor não se importa? Mesmo se você acha que o Senhor não se importa, fala para Ele. Senhor, eu estou sofrendo, mas eu sinto que parece que o Senhor não está ligando para o meu sofrimento. Fala para o Senhor. Tenha comunhão. O nosso sofrimento é para nos levar para próximo do Senhor. É para nos conformarmos mais à imagem do Filho. Oh, Senhor Jesus. O C fala, se uma pessoa... Não, já lemos o C, né? O D. Ele se compadece de cada um de nossos problemas. O nosso Senhor está disposto a carregar todas as nossas ansiedades e gosta de nos ouvir falar. Para desfrutá-lo como água viva da vida, precisamos falar a Ele como a nossa rocha espiritual. Nós precisamos falar a rocha. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Eu vou avançar, irmãos, para concluir, mas nos evangelhos, poucas pessoas procuraram o Senhor para falar com Ele. Só falar. Muitos, até queria achar aqui, muitos iam até o Senhor para pedir, mas para falar, muito poucos. O irmão cita 2 exemplos, um triste e um feliz. O de Mateus 14, o triste foi quando João foi morto, os discípulos de João o sepultaram, e a palavra que diz que e foram anunciá-lo a Jesus. Eles foram falar para o Senhor. Só foram contar. O outro que é contente, a experiência é dos apóstolos. Quando eles saíram ali para pregar o Evangelho. Eles voltaram muito felizes, e aqui fala que em Marcos 6, lhe relataram tudo quando haviam feito e ensinado. Então, eles também disseram ao Senhor. Talvez a nossa experiência ainda é só de pedir. Você só procura o Senhor quando a coisa... Primeiro a gente até tenta, né? Tenta pela nossa força natural. Depois que não tem mais jeito, você fala, Senhor, tem misericórdia. Mas o Senhor quer ter comunhão conosco a todo momento, irmãos. Não... Quando a situação fugiu do controle, quando a situação está sob o controle, quando não tem situação, nós precisamos ter comunhão com o Senhor.
O título de Salmo 102, mais um minutinho, irmãos, diz: Oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Podemos reclamar a Deus, mas a nossa reclamação pode ser a melhor oração. A oração mais agradável a Deus enquanto reclamamos, Deus se alegra porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem, a fim de sermos conformados à imagem do seu Filho. Aqui, esse salmo, muitos salmos não tem título, né? Mas esse tem. Oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. É até estranho o título, né? Mas é a oração de alguém que está desfalecido e vai reclamar diante do Senhor. O Senhor espera isso de nós. Mesmo nossas reclamações, nós podemos levar a Ele. Ó Senhor Jesus. O F fala, Salmo 73 é um registro da oração sincera do salmista, buscador, que quase tropeçou por causa do seu próprio sofrimento e da prosperidade dos ímpios. Ele considerou que havia purificado seu coração em vão, porque em vez de desfrutar prosperidade material, ele era afligido o dia inteiro. Então aqui mostra alguém que entrou em trevas, porque o salmista, ele olhou a prosperidade dos ímpios e falou, poxa, eu que, parafraseando aqui, busco o Senhor, estou sofrendo. Agora aqueles, puxa, não tem sofrimento, tem prosperidade. Às vezes nós não pensamos assim. Eu já tive esse sentimento. Você olhava no trabalho, quem se esforçava não conseguia. Daí tinha outro que foi promovido. Então, o que aconteceu, Senhor? Oh, Senhor Jesus. Mas, aleluia, o ponto 1 fala, a solução para a perplexidade do salmista sobre a prosperidade do ímpio foi alcançada no santuário de Deus. Primeiro, o santuário de Deus, sua habitação é no nosso espírito. E segundo, é a igreja. Entrar no santuário de Deus é nos voltar ao nosso espírito e ir às reuniões da igreja e às reuniões do ministério. No nosso espírito e na igreja recebemos revelação divina e obtemos explicação para todos os nossos problemas. Então o salmista percebeu que quando ele tocou no santuário de Deus, tudo foi resolvido. Hoje o santuário de Deus é o nosso espírito e a igreja. Irmãos, não abram mão das reuniões por nada. As reuniões são um momento de nós encontrarmos o Senhor muitas vezes e no nosso espírito. E tudo isso é muito precioso. Por meio dessa conversa honesta com o Senhor e ao entrar no santuário de Deus, o buscador de Cristo foi por fim iluminado pelo Senhor a ponto de dizer-lhe, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Só vou ler o 3 para concluir. A intenção de Deus com os seus buscadores é que eles encontrem tudo em Cristo e não se distraiam do desfrute absoluto de Cristo. O desejo final de Deus em sua economia é vivermos Cristo, o engrandecermos e o ganharmos para a sua glória na igreja. Irmãos, que nós possamos voltar à simplicidade, porque conforme
a vida passa, as coisas se tornam mais difíceis. Tanto falando da vida material, trabalho, família, como a vida espiritual. Mas em contrapartida, nós precisamos ficar mais simples também. E nos voltar ao Espírito, né? A mensagem passada falou muito disso. Amém. Que os irmãos possam concluir a mensagem.